Sintonia com o Bom Dia Cidade. A Rádio Cidade FM apresenta a oração da manhã. No silêncio deste dia que amanhece, viemos pedir-te a paz, a sabedoria, a saúde e a força. Queremos olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor. Ser pacientes, compreensivos, justos, calmos, prudentes e alegres. Queremos ver os teus filhos como tu mesmo os vês, além das aparências, e assim não ver senão o bem em cada um. Fecha, Senhor, os nossos ouvidos a toda calúnia, guarda nossa língua de toda maldade, e só de bênção se encham o nosso espírito. Que sejamos tão bondosos e alegres, que todos quantos se achegarem a nós sintam a tua presença. Reveste-nos interiormente de tua beleza, Senhor, e que no decorrer deste dia nós revelemos o teu amor aos nossos irmãos. Amém. Momento de paz e oração, vamos rezar juntos nesta manhã, rezar agradecendo por mais um dia, agradecendo por mais uma semana e principalmente agradecendo pela nossa vida. E pedimos ao Senhor as bênçãos para todas as famílias, para que sejamos a vossa luz e a vossa imagem, para transmitirmos e praticarmos neste dia somente as boas obras do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Meus amigos e companheiros, recebam o nosso abraço, nosso carinho, nosso bom dia e os nossos agradecimentos por rezar conosco e nos fazer companhia em mais esta manhã. Que Deus nos abençoe e nos ilumine, derrame as suas bênçãos e que possamos alcançar e realizar todos os nossos objetivos e fazer deste dia o melhor dia da nossa vida. Rezemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do mesmo Espírito, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. No início de mais uma leitura e de mais uma oração, abramos o nosso coração para o diálogo com o próprio Deus, por meio de sua palavra. Deixemo-nos conduzir pela ação do Espírito Santo. Ó Divino Espírito, ensina-nos tudo quanto Jesus ensinou. Dá-nos inteligência para entender, memória para lembrar, vontade dócil para praticar e coração generoso para corresponder aos teus convites. Por Cristo nosso Senhor, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E a Igreja Católica celebra e reflete hoje no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 22. E vós, quem dizeis que eu sou? Naquele tempo, certa vez, Jesus estava orando em um lugar isolado. Seus discípulos estavam com ele. E Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizem as multidões que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros dizem Elias, e outros ainda dizem um dos amigos profetas que ressuscitou. E Jesus então perguntou-lhes: e vós quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo de Deus. Palavra da salvação. A atuação de Jesus por palavras e por obras desperta especulações, não só da parte de Herodes, mas também das multidões. Todos querem saber quem é ele. O mestre havia escolhido os discípulos, os instruídos e enviados para a missão. Agora está junto deles em oração e procura saber o que estão ouvindo dizer a seu respeito. No senso comum, Jesus é identificado como um profeta, seja João Batista, pelo anúncio do reino e o chamado à conversão, seja por Elias, pelos prodígios realizados, ou seja ainda um dos profetas que ressuscitou, segundo uma crença da época. Mas o que pensam os discípulos, Jesus também quer saber. Pedro, em nome dos demais, responde: tu és o Cristo de Deus. O título próprio de São Lucas aponta para a fé em Jesus, que realiza as promessas de salvação de Deus. Jesus pede para não espalharem nada essa notícia. Sabe que a multidão não está preparada para compreender o seu estilo diferente de ser o Messias. Ele será incompreendido, sofrerá rejeição dos líderes religiosos, passará pela morte de cruz, mas vai ressuscitar no terceiro dia. Depois dessa experiência pascal, poderão anunciar abertamente Jesus e continuar realizando as obras que ele realizava. Quem dizeis que eu sou? Pergunta Jesus. Jesus coloca os discípulos diante da verdade fundamental da fé, que vai além das opiniões do povo. Antes ele havia perguntado a opinião do povo. Cada um dizia uma coisa. Era João Batista, Elias ou um dos profetas. Mas Jesus precisa superar as tantas opiniões para dizer quem verdadeiramente era Jesus. A resposta de Pedro é uma profissão de fé que ainda será mais aprofundada, pois Jesus esperado, o Messias esperado, não se revelará como um líder que triunfa neste mundo, mas como um servo sofredor. Jesus
revela que o Filho do Homem deve sofrer, deve ser rejeitado, morrer e ressuscitar. Essa revelação prepara os discípulos para o mistério pascal e para a missão de anunciar o reino dos céus, que passa pela cruz e não passa pelas opiniões. A nossa fé é inseparável da cruz, pois reconhecer Jesus como Messias é também aceitar o sofrimento redentor e a esperança da ressurreição. Este é um mistério que só se compreende na oração e na entrega total a Deus. Não é um mistério que se recebe por opiniões. Um diz isso, outro diz aquilo, e precisamos procurar a verdade, tentando encontrar onde Jesus está ou quem o está revelando. Contudo, ele já se revelou e nos convida constantemente a uma vida de entrega e de oração profunda, para que a vontade de nosso Senhor sempre sobressaia em todas as nossas atitudes, os nossos atos e todos os nossos comportamentos. Desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Precisamos dizer: eu amo minha mãe igreja. Ao visitar um jovem paraplégico, fiquei impressionado com sua alegria e sua fé. Em conversa espontânea, ia contando como ele ocupa o tempo em sua casa na cadeira de rodas. Além do artesanato que faz, ocupa-se em escutar rádio e acompanhar os programas religiosos das televisões católicas. Diz o jovem que num dia recebeu a visita de um amigo que o deixou inquieto. Este também ouvia rádio e via televisão, mas procurava dar atenção a tudo o que se referia ao negativo da igreja para forçá-lo a deixar de ser católico. Num momento de discussão, o jovem paraplégico disse ao amigo: eu respeito a tua escolha, mas peço que tu respeite a minha, pois eu amo a minha mãe igreja. Depois continuou seu discurso, provando que nunca deixou de amar a sua mãe de sangue, mesmo com seus defeitos e suas doenças, porque ela era a sua mãe. Assim é com a mãe igreja. Creio que não há necessidade de escolher belas palavras e argumentos lógicos e nem teológicos para amar a mãe igreja. Sempre foi e sempre será humana e divina. Enquanto divina, pensamos a igreja em seu lado melhor e perfeito, conforme o pensamento de Deus e o amor de Cristo. Enquanto humana, a igreja que somos nós carrega os nossos pecados, inconsistências e feridas, mas também as virtudes de tantos santos e santas dos altares e das ruas, das igrejas e das casas. O saudoso e querido Papa João XXIII publicou uma célebre encíclica para iluminar a evolução social à luz da doutrina cristã. Começa sua carta dizendo: Mãe e mestra de todos os povos, a igreja foi fundada por Jesus Cristo, a fim de que todos, vindos no seu seio e no seu amor, através dos séculos, encontrem plenitude de vida e penhor de salvação. A figura da mãe sempre esteve presente para definir simbolicamente a igreja. Vale lembrar, com senso de humanidade, as palavras do jovem paraplégico: é exatamente na hora em que a mãe se encontra mais doente e ferida que mais necessita do carinho e da presença dos filhos.
É lastimável quando se ouve de pessoas católicas ou até de responsáveis em serviços e pastorais criticando a própria mãe igreja, quase torcendo para que ela continue piorando. Esse instinto de morte só tem a prejudicar as esperanças da humanidade. Quando um católico aponta com o dedo indicador os defeitos da igreja, lembre-se que os outros 3 dedos estão voltados para ele. Afinal, eu sou igreja, tu és igreja, nós somos a igreja do Senhor. Diz o Papa Francisco: nós, mulheres e homens de igreja, estamos no meio de uma história de amor. Cada um de nós é um elo desta cadeia de amor. E se nós não entendemos isso, não entendemos nada do que seja a igreja. Então, o que é a igreja no concreto? É mãe. E nós todos juntos somos uma família na igreja que é nossa mãe. Creio que uma boa campanha de autoestima poderia melhorar a nossa identidade como igreja e torná-la mais fermento de transformação. E Francisco começou reconstruindo a igreja, e podemos fazer também a nossa parte. E é importante entender o dom da palavra. A palavra ainda é a melhor arma, tanto para se falar do amor quanto falar da dor. É com ela que podemos acarinhar e podemos também ferir. É com a palavra que podemos agradar e desagradar. A palavra é a força maior do ser humano. Sendo escrita ou falada, ela pode causar alegrias e danos e jamais poderá ser apagada. De qualquer forma, será inevitavelmente registrada. A palavra pode ser sincera ou falsa, mas não importa a sua qualidade. No momento em que foi dita, soará como verdade. A palavra é usada para engrandecer e muitas vezes para desmerecer. Enaltece e humilha. Em certas horas é poderosa como mãe, em outras horas é carente como filha. A palavra ora é mais devastadora que uma guerra, ora é mais tranquila que um jardim. A palavra é assim, tem várias caras e facetas, armas, ciladas e serve de muletas. Em algumas bocas caminha entre o sim e o não, sem prestar muita atenção. A palavra é um dom que nos foi dado e que por muitos tem sido tão mal utilizado. A palavra deve ser respeitada como rainha deveria ser tratada. A palavra é sempre o começo de tudo e, infelizmente, o final, seja ele doloroso ou normal. Quem usa da palavra sem responsabilidade deveria ser severamente castigado. Afinal, a palavra sempre será a grande personalidade que atua no presente e atuará no futuro e atuou no passado. E podemos dizer, nunca, por falta de amor, que o sonho